Nós vamos iniciar 18/8/2007. levando os nossos pensamentos em prece, pedindo as bênçãos do plano maior em favor do nosso esforço. Senhor, no instante em que iniciamos a tarefa desta manhã, em prece agradecemos e em prece suplicamos recursos que precisamos para o melhor encaminhamento das nossas ideias, para que se intensifiquem as nossas predisposições íntimas na busca do aprendizado e das legítimas propostas renovadoras que a doutrina espírita nos vem proporcionando na atualidade. Possamos, com o vosso amparo amigo, não apenas recolher informações, mas incorporar em nossa intimidade o bom ânimo, a paciência, a lealdade e a legitimidade interiores, a fim de levarmos ao plano prático, nos fundamentos da paciência e da esperança, os recursos que nos chegam. Que saibamos oferecer a nossa cota nesta manhã, facilitando a estruturação harmônica e fraterna de todos nós, conjugados com os nossos amigos do plano maior, a fim de que a espiritualidade canalize o que realmente precisamos. Que a reunião se desenvolva em paz, oferecendo o melhor a todos nós. Que assim seja. Vamos dar uma leitura ligeira em alguns versículos do capítulo 3, onde nós estamos trabalhando. Livro Gênesis de Moisés no Velho Testamento, no Pentateuco. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, comeu do seu fruto. Aliás, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo.
e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E para terminar, versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estou notando que o texto define, como nós temos já observado em reuniões passadas, um diálogo, ou alguns diálogos da maior transcendência, e que representam, na nossa atualidade, esta figura de diálogo, esse aspecto de interação articulada entre esses personagens, as elaborações do campo mental nosso. Essas elaborações do campo mental dizem respeito ao que acontece ante os componentes que nos visitam na atualidade. E quando um componente novo é percebido, detectado, e quando ele encontra uma ressonância em nossa linha íntima de percepção, os fundamentos que nós temos gravados na chamada área da memória entram em relação com as nossas realidades do dia a dia, com os fatores que estão induzindo a novas posições, a novas conceituações, e nós partimos para gravar um conhecimento, uma informação, e ao mesmo tempo recolhendo ou não a indução para realizar isto, ou recolhermos as nossas bases conservadoras de longa data. É assim que a vida se desenvolve. Nós somos induzidos muito mais pelo dia a dia das nossas tarefas do que propriamente numa reunião como essa. Uma reunião como essa, nós arregimentamos informações, criamos pontos de referência para a nossa ação. E no dia a dia você parte para as soluções ou para as atividades que nos são propostas a cada momento. Então, de um lado, o processo informativo, orientador, educacional. De outro, o sistema natural de interação com a vida. Então, na medida que aqui nós nos reunimos, nós estamos arregimentando o quê? Uma soma de conceitos, de valores, que submetemos ao nosso plano racional, passamos pelos filtros de nossa aceitação pelo campo do sentimento, e aquilo fica mais ou menos definido. Só que os valores impressos no regime da aprendizagem, eles ficam muito oscilantes na nossa intimidade. Ele ainda causa desafios no campo da aceitação ou da rejeição. Então, quando se fala que a vida é um jogo, que a vida é um negócio que se implementa ou não, se investe ou não, é em decorrência disso. Porque antes que surge, nós podemos investir igualzinho na bolsa de valor. Compra ou não compra a ação? Então, vamos pensar nisso. Então, na medida, só um bocadinho, na medida em que nós vamos reciclando a aprendizagem, nós vamos criando fatores mais robustecidos, fatores mais condizentes com a proposta de mudança. Então, todas as vezes que a pessoa fala comigo, eu já li o Livro dos Espíritos, até tem mais tempo que eu li, eu falei, não entendeu o Espiritismo. Ele acha que sabe, dentro do campo prático da vida. Porque quem lia o Livro dos Espíritos e avoca o Livro dos Espíritos como ponto de referência de afirmação no novo campo de crescimento consciente, então tem que estudar o Livro dos Espíritos. Se ele deu por satisfeito, ao li na sua, já li essas obras todas, já leu tu já, tal. Eu nem sei, já deu os livros para os outros. Leu. E leitura não segura a evolução de ninguém. Não. Porque a leitura ela é indutora de conflitos. Indutora de conflitos. Com o estudo nós nos asserenamos.
E com a prática daquilo que a nossa mente outorga e homologa, nós passamos a ficar mais seguros, mais confiantes. É dentro disso. Quem falou, Honória? Fala, Dani. Você acabou de relatar aí. Tem relação ali com o Tiago 2,18, não? Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sem dúvida. Né? E com relação à leitura, eu ouvi uma vez um listrado, pessoa dizendo para a pessoa mais sábia: eu sei mais do que você imagina. Ele respondeu: você imagina mais que sabe. Mas é por aí, né? Eu já li o livro tal, já li o livro tal, já li o livro. Tem muito mais, né? O pseudo sábio, Roberto, e os demais, ele tem uma convicção no campo das pretensões inimagináveis. Quer dizer, eu tenho que reconhecer que na nossa luta, todos nós, eu preciso ter esse conhecimento. Não podemos ter a pretensão de saber. Pode até alguém falar: você não sabe nada, você sabe por periferia. Mas não importa, não. Porque se eu partir para estudar biologia nessa altura do acontecimento, eu estou fracassando na minha caminhada. Agora que eu tenho que ter uma informação ligeira, eu tenho, senão eu não vou entender o próprio conteúdo que chega para mim no campo das mudanças morais. Agora, pode chegar uma necessidade em que eu tenho que parar, porque eu estou cansado de fazer isso. E vocês devem fazer também. Eu estou pegando uma obra, tem lá uma coisa que eu não estou sabendo, eu paro, fecho o livro, eu vou pegar lá um tratado de física, de química, tentar pelo menos poder conhecer. Ou tem alguém aqui, por exemplo, que não tem uma noção de física, vai entender mecanismo da mediunidade? Quem já leu a obra? Quem falar que leu a primeira vez entendeu, me ensina então como é que entende isso. Ou pegar a evolução em 2 mundos, não souber pelo menos o que é uma multiplicação celular ou coisa parecida, não vai entender não. É nesse sentido que eu falo. Agora nós temos que ter disparado o processo indutor dentro de nós, porque se precisar você mergulha e vai. Ainda mais numa sociedade que está cada vez melhor. Qualquer um que quiser fazer um mergulho na química, por exemplo, hoje encontra uma série de professores, até com PhD, pronto para ajudar a gente. O momento é outro, não é daquela sabedoria do passado que tinha que fechar em cima de uma cabeça. É nesse sentido. Agora tem pontos que você mergulha. Não é isso? Que você tem autoridade pessoal para falar dele. E esse que tem autoridade pessoal, ele começa a notar que cada vez que ele aprofunda, o que acontece com ele? Ele sabe que ele não está tão certo como julgava que estava. Se vocês não viverem isso, não vão viver. Não, se vocês começarem a viver isso, vocês caem numa real interessante. Por quê? Porque o dia que eu achar que eu não sou pseudo-sábio, eu sou sábio, eu elegi um pedestal para mim, para os deuses em segundo lugar. Mas na hora que eu descubro que o meu conhecimento revelou também a minha ignorância, e que eu estou falando isso sem figura, sem metáfora, mas falando para valer mesmo, aí eu estou bem. Porque eu não estou disputando. O assunto é mais grave, porque nós estamos entrando num terreno, gente, que nós temos que reconhecer. E temos que saber alguma coisa. Reconhecer que quanto mais se sabe, mais se detecta a ignorância que somos portadores. Dentro daquela linha que nós batemos muito aqui. Se eu cresço na horizontal do conhecimento 1 metro, a progressão aritmética minha de 1 metro de conhecimento representa uma geométrica de milhares de quilômetros com as concepções da divindade, que me deu a condição de conhecer mais rumo ao infinito. Não sei se estou entendendo. O meu infinito tinha o finito X. Se eu cresço 1 metro na distância, na área linear, eu notei que meu infinito ganha alguns quilômetros pela frente, no campo de minha capacidade de abrangê-lo. Então é difícil. Então, só podia me ajudar com um negócio de cair na real aí, que essa semana eu caí numa real. Então você pode falar para nós. Pois é, mas é um negócio meio complicado. É, só me ajudar mesmo. Eu
porque a Beth falou ali de fé, esse negócio estiver ligado em fé, era disso que eu estava precisando. Eu descobri o seguinte, eu sou uma pessoa sem fé nenhuma. Eu acredito em tudo que a gente estuda aqui. Acredito em Deus, acredito em reencarnação, acredito na sobrevivência da alma, mas eu me senti como uma pedra jogada no oceano e fica lá 1000 anos. E abriu, ela está seca. Eu não consigo me permear pela fé. Então eu queria que o senhor me ajudasse. Isso eu vou fazer a pergunta de novo, é idiota, mas se é patológico. Realmente eu estou me sentindo muito árido, não obstante a crença. Então eu descobri que eu estou movido pela crença da justiça. E eu não consigo entrar na fé do amor. Então, isso é normal? Isso é tratável, sei lá. O que nós falamos aqui agora, vejam bem, gente, essa parte é uma pergunta que está abrindo o coração para nós aqui. O que acontece é que o diagnóstico que ele apresenta que ele concluiu, o autodiagnóstico dele, é coerente também com as nossas condições pessoais. O que eu estou falando é que eu cresço 1 metro e percebo mais alguns quilômetros pelas linhas intuitivas na grandeza de Deus, no infinito. Eu quero dizer o seguinte, que nas minhas elaborações mentais, no campo da revelação exclusivamente informativa, eu vou longe. Agora, na hora que eu começo, naquilo que eu estou fazendo, reclamar menos. Na hora que aquilo que eu estou fazendo, insistir, ter espírito de repetição e de perseverança, eu vou notando que esta imersão, não na rotina degradante, cansativa e de perda de tempo. Eu tenho direito de encontrar caminhos que facilitam as rotinas, eliminando-as. Mas na hora que eu faço o que é de minha incumbência, o que me é cometido, com carinho e amor, eu estou bateando na justiça para tirar a pérola do amor. Eu não sei, eu falei de uma linguagem para facilitar. Porque o bateamento é na correnteza do córrego. E que as águas estão passando há muito mais tempo do que você nasceu. Perfeito? Em termos gerais da figura que eu estou trazendo. Então você bate, tira cascalho, aí você tira uma joia. E essa joia cobre todo o seu trabalho, às vezes, se você faz com carinho e amor. Então o amor não é metabolizado, o amor não é, como eu posso dizer, esquematizado. Eu vou fazer o amor assim, eu vou para o hospital fazer isso, encontrar, dar um abraço no paciente. Porque o abraço é justiça, e a justiça é o veículo do amor. Então, o amor emerge do campo circunstancial da vida. Então, quando a gente fala assim, eu vou insistir nisso porque eu estou confiando. Por que tem fatores para insistir nisso? Eu vejo que essa criatura, ou essa situação, ou essa pessoa, ou esta circunstância, não importa se é gente, se é coisa, situação, se é ambiente, me apresenta esses fatores que homologam o meu investimento. É jogo que eu falei agora há pouco. Tem o olhar, se é uma pessoa, que me inspira alguma confiabilidade. Tem um espírito de trabalho que eu sinto que atrasa algo aí. Eu não estou sendo superior a ela, não. No meu campo de escolha, na minha ignorância. Somei N coisas, eu invisto e vou batendo. E analisando como eu posso hoje bater algo no córrego em tal lugar e posso mudar de posição, e mudei de posição, fui mais feliz. Mas tem que bater, tem que saber que é difícil. Agora, se você estiver querendo selecionar territórios afetivos para entrar, e começa a achar defeito nas coisas, defeito na construção, defeito não sei aonde, defeito nessa fruta, defeito nessa situação, defeito nessa pessoa, aí está começando a derruir todo um processo. Aí vai embaixo, desmonta e começa de novo, com outras situações, outros recursos, outros ambientes. Então, é natural que nós façamos essa análise. Porque uma das coisas que eu aprendi lá atrás é o seguinte: não invista em quem não tem potencial. Descubra os potenciais dela. Potencial não é ação. Potencial é que ela pode vir a realizar. Porque
depositar em cima do que a pessoa está fazendo, porque ela fez um discurso, eu fiquei apaixonado por ela. Ou se ela com mais calma fora do discurso. Não sei se vocês estão entendendo. Nós temos que ter essa linha, é investimento. Não passa para outro isso. Cultiva na sua órbita isso. Cultiva na sua órbita. Reconheça as pessoas e não dê para elas condições que elas não estão capacitadas. Tem uma criatura que você não pede para fechar a porta, que ela vai deixar a porta aberta. Você pode entregar uma coisa para ela, você entrega isso para mim lá hoje, entrega, mas chegou antes de você pensar. É saber administrar. E você vai notar que você vai ser feliz, porque tem gente aí achando que pode encontrar o campo do amor. Vai se dar mal, porque o amor não se encontra, ele emerge. Não sei se vocês entenderam. Ele emerge. Você começa a descobrir a pessoa dessa forma. Quando você começa a notar a pessoa expressar coisas que ninguém está vendo, a gente começa a observar. Perfeito? Por quê? Porque está com a soma de situações que define. Eu vou ter que entrar aqui agora. Ok? Posso? Então vamos lá. Então aqui diz o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejar para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. Então nós temos aqui, boa para se comer e agradável aos olhos, já discutimos. Boa para se comer é um conhecimento seguro que a pessoa já apresenta. E agradável aos olhos define uma movimentação dos recursos intrínsecos nossos no terreno avaliativo, de avaliação. Então nós normalmente somos convocados pelos fatores de um sistema de ser ou não ser agradável. Está escrito aqui. Agradável que chama atenção, desperta atenção. Então, ordem dos fatores nos agradaram. Então, nós observamos que na realidade essa árvore apresentava probabilidade de atender. E mais, e árvore desejável para dar entendimento. Havia da parte dela alguns fatores. Ou não se sabe aqui, porque pode mudar. Um elevado pelo toque da agradabilidade aos olhos. O outro pela fome que está nela, para se comer. E outro achando que ela por ali pode aprender. Então são fatores que se abrem aqui. Então ela encontrou 3 fatores que pesaram nesse campo dela escolher e ingerir o fruto da árvore. Então nesse momento tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós observamos que ao passar para o marido é que fechou o circuito da expiação. Porque quando nós assumimos os compromissos das confusões criadas a nível pessoal, é uma coisa. Quando nós envolvemos terceiro, é outra coisa. Então aqui envolveu não só a vontade em si, o sentido de aproveitamento pelo ato de sentir, que é o sentimento, a razão dela homologou. Eu vou dar um exemplo quando acontece esse plano imperativo de razão e sentimento homologando. Quando deu o marido está de acordo perfeitamente. O marido é a razão endossou. Sabe que deu? Então vejamos. Uma pessoa, um dos pontos mais complexos que nós encontramos na doutrina espírita, nesse período que nós temos a oportunidade de conhecê-la, que eu sempre pessoalmente discuti com os que estudam, que nos dão campo, oportunidade de a gente falar. Quando eu falo dar campo e oportunidade de falar, não estou dizendo que os outros não dão, não. Às vezes nós encontramos com a pessoa o ano inteiro e não podemos conversar. E esses fatores não surgem assim, vamos encontrar tal dia para fazer, não. Às vezes emerge num momento assim, você pega o telefone, tira a dúvida aqui. Pegou assim no contrapé e abriu o terreno. Isso não é fácil num mundo tão conturbado como o nosso hoje.
Então o que eu quero dizer com isso? Chega uma pessoa e procura a Beth, ou o Ayrton, a Ela, qualquer um de nós. Chegou aqui na pior. Aí você foi calmo e ponderado com essa pessoa. Notou que a dor colocou-a passiva a receber uma ajuda. Porque estes estão passando pela dor, abre todas as janelas que vedavam a entrada dessa luz, desses componentes. Ela então recebe. E ela começa a frequentar uma reunião, não acontece isso? E vai e tal, e reencontrou. Ela fica irradiante. Aí depois de 1 ano, 2 anos, ela some. Ela some. Por quê? Porque a vida tornou tragá-la para os interesses imediatistas de cada instante. Lá nas elaborações de profundidade, quando ela tinha que gravar a conquista, ela perdeu a luta entre a realidade do mundo e a realidade do espírito. Então o que aconteceu? Ela sumiu. Aí achou que encontrou a vida. Lá na frente é uma pessoa compromissada com a realidade do espírito, já está saturada de viver isso aqui, e é apanhada novamente numa crise. Ou não acontece isso? Então quando essa pessoa retorna, é a Eva que está retornando, porque ela aprendeu lá em Capela e estava reaprendendo aqui. Esse aprendeu aqui, sumiu e está reaprendendo aqui mesmo. E quando você começa a conversar com essa pessoa, igualzinho na reunião mediúnica, fala em reencarnação, o espírito fala, já estou sabendo. Fala em mediunidade, ele já sabe. Fala nisso, ele já sabe. Em lei, ele já sabe. É fácil orientar esse espírito? Não. É um desafio. Então esse que chega lá e eu estou informado é o grande desafio. Por quê? Porque além dela alimentar do que você vai falar para ela já passava até para os outros, que é o marido. Por enquanto ainda tinha acontecido algum ponto, que é esse nós estamos discutindo aqui. Eu me lembro com os companheiros do grupo, o Leão, o Zé Mário, outros, a gente discutia muito isso. Quando chega, precisa ter uma solução. Frequentar a reunião não resolve. Fazer um curso intensivo de evolução. Para ver se a gente consegue, no estudo da evolução, chegar com a broca, a furanda, tudo já é terreno conhecido. Até que chega, ela fala, pai, você não sabia. Aí você pode pensar dali. Que é a imersão dos exilados capelinos aqui. Por isso que eles têm aprontado no tempo. Por isso que eles têm sido difíceis. Muitos já conseguiram pela dor, pelo testemunho muito amplo, retornar. Mas tem um restante aqui que está passando momentos aflitivos. Estão passando momentos aflitivos. Então essa parte aqui, esses elementos todos agradáveis aos olhos, boa para se comer, e para dar entendimento, comeu de o marido. Então é esse ponto que nós estamos comentando. Então nós temos gente aqui nessa área nossa, presente, encarnado e desencarnado, que estão hábeis, seguros para ajudar a grande massa. Só querer trabalhar. Pode ter uns desafios que chegam, que são esses, que a Eva representa aqui hoje, nesse apanhado. Por isso é que é bom investir, viu, Laércio? Investe com paciência, na rotina, não fique querendo realizar, deixa amor com Jesus por enquanto. Faz com carinho para você domar a sua própria instintividade. Você domou, daqui a pouco você começa a sentir coisa. Às vezes a pessoa trabalha distribuindo sopa para menino aí debaixo da marquise, não tem esse tipo de trabalho aí, toda semana vai, trabalha o ano inteiro, deu não sei quantas vasilhinhas de sopa. Eu só permitiria isso para fazer uma observação. Eu não tenho a pretensão de amar, não. Eu não estou conseguindo me sentir amado. Sim, pois é, só um bocadinho. Só para completar o caso das crianças aí. Depois de muitos e muitos esforços, durante todo um período de 1 ano, ele encontrou com um que pode representar para ele toda uma projeção de vida, de mudança de conduta, de posição. Não sei se estão entendendo. Porque a reencarnação some para a pessoa.
está escondido. E quem andou tripudiando o coração daqueles que estão junto de nós, às vezes vai atrás. E essa busca, ela é penosa. É penosa. Agora, a gente vai aprendendo devagarinho. Mas a Alice quer falar, vamos lá. Eu queria resgatar o início aí do seu comentário, Sim. quando você estava respondendo para a Isca, se eu poderia dizer em outras palavras, que seria mais ou menos o seguinte: quando a gente está num trabalho de construção da nossa fé, Sim. nós temos aquele piso inicial que é o medo, bem como aquele berço que é o componente mais primitivo da expressão. Então, por medo, nós nos posicionamos frente à vida e nos protegemos para sobreviver. À medida que nós crescemos espiritualmente, nós saímos desse medo, que é muitas vezes paralisante, não promove o crescimento do ser, para criarmos, caminhos múltiplos através das nossas crenças, que se manifestam como valores e até como leis. Como leis, que aí nós teríamos a justiça como expressão dessa lei. E aí vivemos essa nossa fé já encaixadinha nessas crenças e nesses valores. À medida que a gente vai crescendo, nós saímos daquilo que é estabelecido para avaliar aquilo que realmente é crença pessoal. Sim. E aí entra o espaço, entra na vida da gente um espaço para a vivência da fé raciocinada, porque é pelo filtro do indivíduo. Certo. O raciocínio do indivíduo, e a fé deixa de ser de grupo para ser uma fé da própria pessoa. Mas isso também vai modificando, porque nós temos que abrir mão do nosso padrão intelectual para vivermos uma fé diferente, uma fé de entrega e de confiança. Essa fé de entrega e de confiança seria um estágio superior aí, um passo a mais, onde nós nos colocamos na vida de tal forma que a confiança de que o que nos acontece é o melhor para o nosso crescimento, acreditando em Deus, E Deus, ordem, sabedoria, todos os valores. Então, esse Deus que eu confio cria para mim situações que são as melhores. Então, eu saio da situação de ficar racionalizando o tempo todo para viver num padrão de receptividade. Então, nesse padrão de receptividade, a fé se transforma. E ela passa a ser uma fé embasada no amor. Isso. De confiança mesmo. De confiança. Então, é uma confiança que eu manifesto e é uma confiança de quem recebe. Então, a aridez cede espaço a um campo fértil para a recepção das sementes que a vida nos traz. A sua colocação foi em cima, porque acontece o seguinte: o amor, que ele está dizendo aqui, como é que você falou que não? Eu não tenho a pretensão de amar, não. Eu não estou conseguindo me sentir amado, que seria essa confiança, essa entrega que a Lenice acabou de falar. Sabe o que significa isso? Está boa para se comer. Eu Está não nisso terminei, aqui? Não. Não. Espera só um bocadinho. Espera um bocadinho. Continua, Denise, por favor. Não, porque aí Jesus deu a dica como que seria o caminho. Quando ele fala que nós teríamos de nos comportar como crianças. Então, como crianças, para receber o reino dos céus e para entrar no reino dos céus. Então, nesse momento, o se fazer como criança, então é o modo. Então, porque a gente quer saber como que faz isso, Como que eu vou confiar? Como que eu vou ficar receptivo? Como que eu vou sentir isso? Então, o trabalho do como crianças. Como criança seria a maneira de viver isso no mundo onde nós vivemos. E aí nós teríamos de abrir mão de todo o padrão intelectualizado, todo o mental concreto, até abstrato, para entendermos que nós não sabemos. Gostou? Ok? Só beijar. É com você mesmo, que interessa a todo mundo. Você só se encontrará alimentado quando surgir amor. Você está com fome. Você está declarando fome. Fome. E você, a hora que você achar que tem que elaborar amor, tem que amar uns aos outros, é o processo prescrito pela mensagem do Cristo. Amai-vos. E você, nas suas contingências de justiça operacional na vida, você procura o melhor.
Dá o melhor, sem a pretensão de ser amor. Então, se você tem pretensão que é amor, você não recebe o amor. Eu estou fazendo o que é possível. Porque acontece o seguinte, há uma tendência dos que estão em torno, e nós somos assim também, de hipervalorizar o instrumento, quando na realidade o que pesa é a música. Nós ficamos empolgados com o violino, esquecemos até que a melodia saia dele. Você até esqueceu da melodia. Então, no dia que você começar a se abastecer com a melodia, você é capaz até de não ter tanta amarra com o violino, embora cuide dele com carinho. Então, amor é efeito. Ele não pode ser estruturado, fechado, que é por aí que eu quero fazer. Porque fica meio pretensioso. Fica meio pretensioso. E só aqui numa reunião de evolução que a gente pode falar isso. Mas o que ela trouxe para nós, que eu entendi, é resultante de uma presença de algo que representa alimento para nós. E o amor, ele não vem cá fora, não. Quando você começar a sentir, passar no seu coração assim, eu gostaria tanto que alguém estivesse comigo para ver isso, você foi visitado por uma vibração que não chega para ninguém. Porque normalmente os grandes lances de amor são pessoais, intransferíveis, no silêncio da sua intimidade. Quando alguém fala assim, não te entendo, mas você está levando tanta pancada e está sorrindo, está longe de saber o que você está vibrando. Entendeu? Então, quando nós começamos a trabalhar, além de, que eu tenho batido muito nisso aqui, os acontecimentos do agora não nos atingem, mas marca quem está observando, que não está sabendo o que está querendo. Não está querendo saber. Vamos com calma que vai emergendo isso com naturalidade. Pode falar. Estava falando que o informado teria que ficar, eu sei. Na verdade, não seria um informatado, aquele que recebeu, mas assim, está preso ainda em concepções, não consegue olhar, seria isso. Exatamente. Você usa os valores que clareiam o seu entendimento e dá a forma que o seu íntimo entende que é. Às vezes não é nada para aquilo. Quantas vezes você oferece alguma coisa ou encaminha alguma coisa, a pessoa usa de maneira diferente? Ele formatou diferente, isso é normal. Eu estou entendendo o que você está falando. É por aí mesmo. Então por isso é que tem que estudar muito, ou você não dá formas equivocadas ou condições equivocadas ou distorcidas dos valores que você recebe. Isso é o que mais desespera as pessoas. As pessoas às vezes recebem o favor de outra e faz outra coisa totalmente diferente. Quer dizer, quem ajudou formatou de uma maneira e quem está utilizando está usando de outra maneira. Então entra aí a descrença, a indiferença. O que acontece? A pessoa vai acantonando, porque ele não conhece o que é caridade, acha que caridade é em função do outro. Não, caridade é em função da gente. Eu estou falando uma coisa complicada, eu estou vivendo um momento que a pessoa não está me entendendo bem não, eu tenho que ficar bem atento. Quando eu falo que caridade é em função nossa, é porque eu que eu fiz aqui dentro para poder ajudar. Agora, quando Jesus fala, não saiba a vossa mão esquerda do que é direito, isso que eu estou falando aqui agora. Porque se eu acho que eu tenho que fazer a caridade dando aqui para a pessoa comprar uma pomada e passar, e ela comprou lá uma lata de cerveja, já não é comigo, a caridade eu fiz. Eu tenho batido outras coisas aqui. Aquele que está amarrando sua linha de ação em cima de uma construção completa vai decepcionar. Porque nós, em milhares de pensamentos, esse atendeu ao alicerce de uma construção que vai ficar pronto daqui a 3 encarnações, a minha atitude. O outro pensamento, com o meu sorriso, representa o acabamento do telhado de uma construção que começou há 10 encarnações atrás. Então, se eu começar a querer fazer tudo bonitinho como eu faço na minha rotina de serviço diário, eu vou ficar decepcionado e frustrado. É igualzinho o pai que eu falo na evangelização da criança. Veio para a doutrina espírita e acha que vai fazer o filho assim, quando eu desencarnar ele está formado em tal método, está ganhando tanto, não sei o que, tem casa, tem iate, tem tudo. O que é isso? Está arriscado desencarnar com ele fora do contexto. Aí quando chega no plano espiritual, não, porque ele escolheu essa tendência negativa aqui, porque essa tendência negativa vai levar ele mais ou menos por 15 anos,
ele vai cair numa doença, ele vai ser tratado e depois vai enfocar daqui a... Nós estamos calculando 80 anos, 100 anos, 120 no máximo. Isso que você falou com ele, nessa encarnação dos para evangelização, vai pesar nele. Isso vai voltar. Essa é a visão de quem conhece a questão espiritual e luta nela. Dá o recado. Nós somos responsáveis pelo que nos é cometido. Não é pelas organizações e estruturas que nos são confiadas. Né? Então esse é um processo. Se puder acabar, ótimo. Esse é gostoso que a gente pode fazer o alicerce e o telhado e a comemoração da construção. Mas nem sempre isso. Então entra aqui, como eu falei, já comentei. Uns semeiam, outros colhem, é da lei. Às vezes ele está colhendo o mesmo que semeou. Em outras circunstâncias. Em outra reencarnação, às vezes. Né? Isso se dá, por exemplo, no carinho de uma mãe com o filho. Ela desencarnou totalmente, vamos dizer, desesperada. Mas às vezes aquele que ela deixou em situação aparentemente de penúria e se inculpando é que vai atender ela no futuro. E vai descobrir. Não é isso? Espiritualmente. Leonório, antes, amor para nós, eu penso no amor assim, uma coisa muito pura, muito liberta. Então o amor pode ser, para nós, são lances de pensamento que às vezes a gente não está nem junto de nós, às vezes, no nosso lar, junto conosco. São alguma coisa que a gente faz, emite, assim, são lances de momento, aquela pessoa recebe aquilo, nos devolve aquele momento. Como a Lenice disse, que a simplicidade de uma criança, que ela é pura, meiga, ali naquele momento não está com nada negativo, então ela faz aquele ato lindo de sair correndo, te dar um abraço, te dar um beijo, um sorriso, né, quando vê um pássaro ou alguma coisa. Isso são lances que emite do nosso ser e vai no todo. E esse lance, ele é voltado para nós. É isso, o amor é isso, por enquanto. Quando fazendo uma pergunta, eu tinha que chamar as autoridades para te falar, Valene, mas é por aí que você está falando. É, né? Só se lembrar de Maria. Eis aqui a escrava do Senhor. É isso que eu queria falar por lá, e às vezes não está nem perto da Quando gente. nós entendemos o que é isso, eis aqui a escrava do Senhor, faça a minha segunda tua palavra, isso é amor. Na genuinidade, como diz o Catulo, livro Pensamento e Vida. O amor puro é o reflexo do Criador das criaturas. Então, quanto menos Marlene tiver naquele episódio, mais amor. Quanto mais Marlene tiver na sua atividade, menos amor. Você está notando. Porque é o seguinte, às vezes você atendeu alguém, rapidinho nós temos lá, vai muito rápido. Atendeu alguém. E atendeu com muito carinho. Aí virou para alguém e falou assim, manter amigo não é fácil não. Você tisnou, manchou, enodoou. Porque na realidade, quando Maria definiu que a Maria representa a Eva em novo momento aqui. Em novo momento. E aqui está havendo um diálogo com a serpente, com as faixas inferiores do subconsciente. Com Maria está havendo um diálogo com o superconsciente. O fato é o mesmo. Aqui foram espíritos inferiores que trabalharam com Eva. Com Maria foram os espíritos superiores que trabalham falando de Jesus, que é a fonte básica do amor. Ou tem dúvida? Aqui trabalhava com os componentes do conhecimento que gera sofrimento e dor. Porque a gente aprende e não faz. Então há a consciência do que se aprendeu e nós não temos a alegria de estar fazendo. Então, em vez de abastecer, desgasta. Com Maria veio a fonte inesgotável do amor, alimentar. Então, o que nós estamos discutindo aqui hoje são fatores da maior transcendência para as nossas óticas interiores. Para as nossas óticas interiores. Ô, gente, eu tenho que andar, vamos lá. Só que a gente explicar para ele caminhar, a metáfora de você preparar a cabeça,
Sim. Astúcia, né? Isso. Deixa eu abrir ainda, né? Vamos. Se possível, não vou falar, que eu estou querendo caminhar com mais rapidez, estou repetindo isso demais. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então, o que acontece? Dentro do componente carne, reencarnação, o conhecimento abriu uma perspectiva. Porque nós estamos aqui reencarnados, por exemplo, sem dar ciência de nada. Não sabemos o que está acontecendo. Mas na hora que a gente começa a estudar, acho que eu estou nessa, né? Não é isso? Começa a abrir. Na hora que abre, nós que achamos que estamos todos empavonados, todos envolvidos com todas as benesses e recolhendo os valores favoráveis, notamos que nós estamos desnudos. Já falamos isso aqui. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, a misericórdia promoveu o quê? O revestimento com folhas de figueira. Folha de figueira significa que nós estamos apresentando uma pseudo-sabedoria em cima de uma grande marca de sapiência, de conhecimento linear. Então, o conhecimento teórico cria experiências paliativas. Então, com o conhecimento teórico, nós conseguimos administrar de maneira transitória e periférica a nossa vida. Tanto tem gente que fala, como diz a figueira que secou. E a figueira também. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta sobre a figueira, são aqueles que falam de maneira linda, não é isso? E não fazem. Não é folha de figueira? Então ele usa o intelecto para cobertar a sua própria ineficiência, a sua própria insapiência. Sou assunto? Vamos lá. Esse reconhecimento dessa nudez não pode estar sendo esse ponto que o Laís está trazendo, que quando ele trouxe, eu lembrei do alerta do Emmanuel para nós, naquele capítulo Solidão do Fonte Viva, que traz à medida em que esforças elevar-te monte acima, experimenta a solidão dos cimos, e incomensurável tristeza lhe constringe a alma. Então, eu encaixei esse ponto do reconhecimento da nudez quando ele trouxe. A minha pretensão não é amar, é ser amado. Aí a gente se sente descoberto nessa hora e... Sem dúvida. Só acha que pode ser, que a gente pode... Para mim está perfeitamente enfadado, mas vai depender da percepção do nosso companheiro, né? Então, cozeram folhas de figueira. Eu pergunto se deu para entender figueira naquela condição já trazida, fizeram para si aventais, que é uma cobertura de algum modo precária, mas que define cobertura, atende. Então, cozer avental significa utilizar dos valores ambientes a expressar em termos de misericórdia, de atendimento, que não é o atendimento que é em função da conquista. Então, dentro da colocação, essa figueira que nós estamos comentando, que Kardec define no capítulo 19, são aqueles que não produzem frutos. O que acontece no capítulo 11 de Marcos, fala da figueira que secou? Saindo de Betânia, vamos lembrar do fato, e saíram, plural, de Betânia, e ele teve fome. Ele quem? Jesus. Teve fome. É o que nós comentamos do amor. Então foi à figueira, e lá chegando não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figo. Então, o que não era tempo de figo? O figo é o amor. Encontrou só mentalidade mosaica, de justiça. Só encontrou componentes que indicavam que ela conhecia, mas não produzia. Aí entram os discutidores. Não era tempo de figo? Como é que Jesus queria figo?
Porque se tiver alguém que consegue operar o amor ou dentro do tempo, é justiça. Amor só se opera fora de tempo. Porque ele não tem medição, ele não tem contabilidade. Ele não tem estações. Ele não tem meses e anos. Será que não dá para entender isso? Agora dá. Oh, meu Deus. Então não tem tudo que se faz dentro dos esquemas montados. Pode ter assim aquelas irrigações, aquelas brisas, está aqui. Passeava no jardim pela viração do dia. Essa viração dá a entender, sabe o quê? Os ares do amor. São linhas que estão veiculando padrões de alta ressonância operacional no bem. Agora, se nós sistematizamos, é justiça. Se nós abrimos o coração, é amor. Então Jesus teve fome e viu ao longe uma figueira. Chegou, não tinha nada. Ele não foi procurar figos. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. Folhas é para fazer avental. Sabe que deu a ligação? Folha avental. Pôs a folha. Pelo menos se é para fazer avental, já tá bom, né? Quer dizer, já está aí. Agora, o que aconteceu? Nessa altura, Jesus diz o quê? Que nunca mais coma alguém fruto de ti. Quem fala em amaldiçoar não é Jesus, é Simão Pedro. Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, que você for. Ele que falou, porque Jesus falou, nunca mais como alguém fruto de ti. O que é nunca mais como alguém fruto de ti? Nunca mais como alguém apenas as folhas para fazer avental. Porque o tempo é outro. Agora, essa colocação, quem faz somos nós mesmos. Porque o amor que nós estamos discutindo desde que começamos a reunião aqui hoje, ele define o seguinte, ele envolve interação. Nós podemos ter os protótipos do amor no coração na eleição de vida, mas ele só se dinamiza, só alimenta na linha operacional, interativa. A interação minha com o mundo em amor pode ser nesse copo d'água que está na minha mesa aí. Eu vou jogar essa água fora, mas estava numa garrafinha embalada com tanto carinho, água pura, não é isso? Até com os atestados aqui que ela está pura. Então eu não vou jogar fora, não. Eu vou tampar daqui e tomar daqui a pouco. Não sei se estou entendendo onde eu quero chegar. Então representa essa faixa interativa com situações, coisas, pessoas, ambiente, etc. Então vamos analisar o mandou, que é normalmente presente em muitos textos do Evangelho, e o que Jesus falou, nunca mais como alguém fruto de ti. Eu analisando hoje, como é que me enxergam como uma figueira que pode produzir alguma coisa? Qualquer um não pode me enxergar como uma figueira? Ou vocês estão achando que figueira lá de Betânia é o pé, é uma árvore chamada figueira? Não é. Figueira sou eu, o Laírto, o Lenilson, qualquer um de nós. Passando quem está aí. E a figueira tem mais flores, não. Tem mais folhas, enchem de folha na medida que os nossos títulos periféricos aumentam. É espírita. É folha? Espírita é folha. Se frequenta um centro, vamos dizer que tem algum credenciamento, e além disso participa de tal local. Tem outra folha também que é uma exuberância, é amigo do fulano. Né? Outra coisa, já viram fazer uma palestra, é o lado todo do esquerdo da figueira. Fiquei empolgado. Não é isso? E vai trazer. Olha, tem mais umas folhas, que é rico. Né? E haja folha. Então, ali tem, nessa exuberância dessa figueira, tem algo que possa me ajudar na alimentação. Porque primeiro Jesus falou, e tendo fome.
Está no capítulo 11 de Marcos. Teve fome. Então Jesus vem hoje para nós na pessoa dele mesmo ou de alguém? De alguém. Esse alguém a gente quer tratar na base de pegar um trocado e dar. Mas ele pode estar precisando de uma palavra, está precisando de um curativo, está precisando de encaminhar para um hospital, está precisando de uma orientação e está precisando de um dinheiro para comer um pão, está com fome. Ou está precisando de um copo d'água. Como está no capítulo, vamos dizer, 25 de Mateus, no capítulo 31. Tá? No versículo 31. Então define: tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era nu, vestistes-me. Estava doente, fostes ver. Preso, fostes visitar. Quando é que te vimos com fome, te demos de comer, com sede? Todas as vezes que fizeste um desse pequenino, mil fizeste. Aí é amor. Amor. Agora, o necessitado chegou na figueira. E chegando na figueira, não achou senão folhas. Aí, a figueira, debaixo daquela linha interativa, profunda, no coração, movimentando dentro dele, é que ele mesmo define: nunca mais como alguém fruto de ti. É o Honório falando com o Honório mesmo. Deu para entender? O Honório, só um bocadinho. O Honório crístico falando com o Honório, vamos dizer, o Honório objetivo. O Honório sistematizado de fora. Nunca mais como alguém fruto de ti. Aprendemos pela desilusão pessoal. Aprendemos pela tristeza que nos visitou. E quando começa a chegar isso que o Lair está dizendo, que procura e não acha, a nosso ver é o melhor diagnóstico que pode existir. Pelo menos não pode dizer amanhã que não houve um grito da intimidade consciencial dele. Porque tem gente que não tem esse grito, não. Quando esse grito começa a surgir, essa expressão começa a se manifestar, é preciso pular e buscar soluções. Quem falou a nós? Fala, meu Deus. Essa figueira então está funcionando como máscara. Hein? A figueira então está funcionando como uma máscara? Normalmente podemos concordar com você que seria uma máscara. A máscara tentando as folhas encobrir a, vamos dizer, a ineficiência dela, a nudez dela, cobrindo naturalmente a falta de recursos. Perfeito. Pode ir para frente ou mais alguma pergunta? Aparecem frutos temporários, né? Como nós mesmos, assim, aí a gente oferece figos para aquelas pessoas que não são mais próximas. São ensaios, né? Tanto é que a gente admira quando você cruza com uma árvore que dá fruto sempre. Da mesma forma que a gente admira quando cruza com uma pessoa que é bondade sempre, está sempre disponível. Eu tenho para mim que é possível que não ouça dar os frutos temporões a qualquer momento. Porque na realidade representa a manifestação da misericórdia. Sempre tem alguma coisa a oferecer. Porque com Moisés tem tempo certo, com Jesus não tem. Jesus opera quando a justiça deu o seu recado. Pode falar, né? Você falou que muitas coisas têm sido ditas e mal compreendidas, né? Então, estou pegando um outro ângulo aqui dessa exuberância das folhas, porque nós podemos correr o risco de alguém que escute a fita e analise, né, essa folhagem rica como sendo um obstáculo, né? Espírita, rico, amigo de fulano, faz palestra, etc, etc. Então, me ocorreu durante a sua exposição o seguinte, que esses elementos, embora sejam só um adorno, né? Um adorno, são instrumentos fundamentais doados pela misericórdia para favorecer a nossa condição. E se a gente pensar que uma árvore que está com muita folha verdinha ali, produzindo o padrão nutritivo da respiração dessa árvore, é uma árvore com mais possibilidades do que uma árvore que não tenha folhas. Isso, de uma forma muito
muito linear, muito simplório. Então, quer dizer, aquilo que é visto, no mínimo, pode ser um ponto a chamar a atenção para os potenciais daquela pessoa. Da mesma forma que aquele que recebeu 5 talentos e em função do que desenvolveu, recebeu mais 5. Né? Tá. Então, o investimento da vida em relação àqueles que recebem essa folhagem é um indício das possibilidades de realização. E se nós lançarmos mão dessa listagem de recursos que nos chegam, nós poderíamos percebê-los como as grandes possibilidades de realização. E se hoje eu não tenho fruto para oferecer, eu posso até, utilizando a astúcia da serpente, falar para a pessoa e falar assim, olha, por enquanto não tem não, um fruto temporão, mas tem uma sombra ótima, descansa aqui, enquanto a gente consegue perceber uma outra forma de te alimentar. Então, para valorizar mesmo as folhas, sabe? É certo, eu não acho que está errado não, está perfeitamente coerente, porque nós até comentamos, eu fui ver se achava alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser a sombra no momento de um sol causticante, não é isso? Uma folha que possa até fazer um abrigo para a pessoa deitar em cima dela para poder... Com as próprias folhas. As próprias folhas, tem muita coisa aí, não é isso? Podia encontrar nessa figueira lá um favo lá de mel de abelhas, etc., e achar muita coisa. Mas não achou foi nada. Não tinha senão folhas. Quer dizer, a definir senão folha representa a secura de nosso coração ante a solicitação de alguém. Foi nesse sentido, mas foi bem lembrado. Muito bom. O que é? Nós falamos sobre a figueira, a procura do fruto, né? Não, a procura de alguma coisa. De alguma coisa. Então, no caso, seria o objetivo, seria o fruto. Não é isso? Então, como fica a semente? Porque você mesmo já alertou que o cristão não trabalha com o fruto, trabalha com a semente. Certo. E a semente, como fica? A semente, normalmente, nós estamos tratando dessa figueira, a semente está no fruto chamado Jesus, na orientação que ele nos deu. Que nós estamos trabalhando a semente da doação dele, que é o fruto do amor, e tentando implementá-la para entender tudo isso. Vamos devagar, porque senão nós vamos ficar perdidos nesses detalhes. Quando os apóstolos saíram para a doutrina do mestre, eles fizeram assim, não? Não entendi. Quando os apóstolos partiram, depois que Jesus foi crucificado, partiram para pregar, eles fizeram assim. A semente, perfeito. Continuando. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então está muito claro, pelo que eu estou depreendendo, o grupo parece que está, vamos dizer, bem coerente, que essas árvores são expressões, vamos dizer, de entidades encarnadas e desencarnadas, se movimentando naquele contexto em que os fatos estão sendo desenvolvidos. Então, a expressão escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins, já pode definir, a expressão aqui é escondeu-se. Se eu transferir isso para o campo mental, eu posso trabalhar eles naturalmente envolvidos no plano operacional, como se encarnado tivessem. Mas aqui define que eles tentavam se esconder no meio da grande multidão, porque era um ponto de referência que Eva e Adão. Então, realmente, passaram a ser ponto de referência num processo que interessava a todo o grupamento. Agora, eram lideranças a definir a proeminência das trevas sobre a grandeza da luz. Sobre a grandeza da luz. Nós vamos ver que Abel, que na realidade vai surgir aqui à frente, e vai definir para nós a realidade do amor, vai mostrar
os mesmos elementos com uma tônica de amor, como da mesma forma vai surgir o Caim, definindo os mesmos elementos com uma tônica dos interesses transitórios e passageiros. É isso que define, isso que o texto vem clareando para nós. Então temos aqui: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O primeiro chamado foi o quê? Foi quem? Adão. A definir que o primeiro componente sindicado ante as dificuldades é o campo da razão, é do sentimento. Tanto que ante as dificuldades que nós vivenciamos, o primeiro elemento que emerge é o campo explicativo da razão, ou não é? O primeiro sindicado é o Adão. Eu pergunto se conseguiram ter alguma dúvida sobre isso. Quando nós erramos, o sentimento que nos deu nos criou a dificuldade. Mas é a razão que é inquirida. E o problema de consciência, então, é o chamado. Como é que é? O problema de consciência, então, é o chamado de Deus. Sem dúvida alguma. Você lembrou bem. Então chamou, como é que é? E chamou o Senhor Deus a Adão. É a consciência. Nós utilizamos normalmente aqui uma expressão que eu vou me permitir repetir. Quando a gente erra, a gente costuma dizer assim: eu sabia que não ia dar certo. E sabia que não ia dar certo, o que é? É o cálculo em cima dos componentes da própria lei que não foram suficientemente seguros para impedir que a manifestação do desejo, que o desejo é o grande diretor das nossas tendências, então o desejo atropelou a racionalidade do ser. Nós temos caído pelos atropelos, vamos chamar assim, das fontes inesgotáveis e irreverentes dos desejos, que expressam as nossas tônicas no campo dos reflexos, os nossos interesses, as nossas disposições, o que efetivamente domina os nossos passos. Então não existe evolução consciente sem a instrumentalidade da vontade sobre o desejo. É quase um trabalho homeopático, né? Estou falando aqui, a verdinha na terra de uns aqui, inclusive ela é nisso, mas na realidade quer dizer que é um processo, porque há muita semelhança entre o desejo e a vontade. Só que o desejo é a vontade, vamos dizer, descaracterizada. Então nós temos que buscar a vontade, que é o desejo seguro, estudado, equacionado, para poder desativar os lances dos desejos irreverentes. Eu não sei, será que eu fiz confusão, né? A vontade, segundo Marilena Chauí, há uma diferença de vontade e desejo. Três diferenças. Primeira diferença entre vontade e desejo: remoção dos obstáculos materiais, físicos e psíquicos. Segunda diferença: discernimento, saber o que pode e quando deve. E terceiro, dar o melhor de si. Essas são as características da vontade. Eu queria. A vontade, remoção de obstáculos. Eu queria a reunião. Não, você levanta e vem, remove o obstáculo. Isso, estou com dor de cabeça, tá bom? Quem vai falar hoje? A fulana, não. Então tem a ver, essa remoção tem a ver discernimento, nós temos que dar o melhor. Essa é a definição de Marilena Chauí. Perfeito, interessante, né? Eu gosto da expressão, que o desejo é a vontade criança. Desejo é a vontade? É a vontade criança. A vontade. É o que funciona, porque sem desejo você não vai. Né? À medida que você cresce, você vai direcionando a vontade. Mais alguém quer falar? Isso que eu trouxe aqui é ponto básico da reeducação do ser. Fala, Pedro. Desejo é a vontade destronada e escrava da instintividade, segundo o adversário. Tá bom. O escravo da instintividade. É a vontade escrava
Não é isso da instintividade. Então nós estamos notando aqui, caminhando para a questão 907 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é substancialmente mal o princípio que gera as paixões. Então é como se os desejos fossem as paixões irreverentes e a vontade, a essencialidade sábia do próprio desejo não escravizador. Interessante. Quando Adão, seu Armando, ouviu a voz de Deus aqui dentro dele, ele reconhece que a razão não podia seguir sem o sentimento, que ia ter que haver essa mudança? Porque enquanto o sentimento não é disciplinado, vamos assim dizer, pela clareza, pela lógica do processo racional, o amor é praticamente inabordável. Aliás, ele não é inabordável. O amor praticamente não se manifesta. Quem não tem razão nenhuma que é capaz de dar uma resposta afetiva ao seu coração. Ele é inerente, ele é estado de vida, não é organização de ideias, nem de equações. Ele é algo que você vive. Certo? Então, isso é questão de sentimento. Ou é o sentimento em pleno endosso do mecanismo da própria vida. É por isso que muitas vezes, ao se analisar as questões do amor, há uma associação com a renúncia. Não tendo capacidade de renúncia, o amor fica destituído. Mas chega num ponto, quando você já está com uma conquista ampla, renúncia, sacrifício e outros componentes passam a ter conotações diferentes. Certo? Uma mãe que renuncia, ou uma pessoa que ama, renuncia a determinado interesse em favor de quem ela ama, para nós é renúncia. Essa pessoa não é renúncia, não, é estado de manifestação de um profundo que, em vez de esgotar, de ter cedido, ganha por ter compreendido e ter sabido abrir mão. Não existe orientação que vem para nós com legitimidade de amor. Mas por mais amor que alguém despenda ou despenda para te ajudar, o valor entra para você na forma de quê? De justiça. Porque para você o que ele soltou em termos de amor, entra o fruto como justiça. E a essencialidade da semente veio nesse revestimento da justiça no seu entendimento. E fica depositado em você para emergir em determinado momento. Então, como eu costumo dizer aqui, eu estou ajudando alguém. Vou colocar aqui no quadro isso, porque se diz processo orientador. Seria o seguinte, aqui eu tenho o elemento B, que é o que recebe. Aqui tem o elemento A, que emite. Esse manda para cá. Essa orientação vem para cá, do A para B. Esse aqui pode ser o educando que apresenta oscilações. E aqui é o educador que apresenta uma certa dose de amor, sem o que não há educação. Se não tiver amor aqui, ele pode ser um excelente preceptor e com PhD em pedagogia. Ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é educação. Sabe teoricamente. Agora, quando o elemento aqui já está disperso para o que significa projeção desse indivíduo, ele sabe que tem que mandar para cá tudo que chega nele em termos orientadores educacionais são instrumentos clareadores da mente dele para ajudá-lo, como está acontecendo aqui. Nós estamos recolhendo dos nossos benfeitores, que são os preceptores, os educadores, o que chega para nós. Agora,
dentro dessa carga de elementos, que estão chegando para nós aqui, para chegar aqui, nós temos pontos de referência, sementes de amor. Semente. Que representa esse elemento instruindo, e dentro dos valores pedagógicos da instrução ou didática, estão imiscuídos ali dentro pontos de referência afetiva. Entenderam? Meu Deus, estou falando com alguém. Seria tão bom que entendesse isto, meu Deus. Porque ele vai ser feliz, não é com isso que eu estou mandando para ele, não. É o que está aqui dentro, que não está vendo. Sabe o que estou entendendo? Porque o que sustenta o elemento é o amor. E o amor é inarticulado. O amor é imponderável. O amor não tem expressão temporal, material. Então o que acontece? Nessa altura eu estou usando um magnetismo para envolver isso aqui, para chegar nele. Eu posso estar mandando forças, raios nos meus corpúsculos mentais, que não são os corpúsculos, os átomos ou moléculas físicas. São elementos de circuito entre as auras, entre as irradiações profundas de todos os corpos que eu tenho. Então eu posso estar mandando para ele um elemento do meu cérebro físico, que está assimilando com o cérebro físico. Eu estou mandando componentes que circulam nos meus padrões psicossomáticos, do perispírito. E ele também não chega nele. Não chega nele. Mas eu posso estar mandando para ele algo lá das estruturas profundas, muito mais do que o circuito elétron e núcleo. Eu estou mandando elementos que tangem lá a força nuclear forte na intimidade dos quádruplos. Cada núcleo apresenta o próton e o nêutron. Dentro do próton tem 3 quartos, dentro do outro tem 3 quartos. E a força nuclear forte que define. A ciência está estudando, é partícula ou é onda? Eu tenho para mim que é mais onda do que parece. Porque se for uma partícula no quarto, lá dentro do quarto ainda tem elementos que tangem, que tocam o campo ondular, de oscilações do contexto da vibração. Então eu posso ter colocado no ninho aqui um caractere dentro dele, que foi doado. Mas para poder chegar aqui, algo teve que ele sorriu na hora que eu estou falando com ele. Ele sorriu, eu acho que eu entendi. Quando eu falei, eu acho que eu entendi. E falou, eu entendi assim, ritmado, entendi. Ele abraçou essa partícula e pôs aqui dentro. Às vezes vai chegar daqui a 20 anos, agora que eu entendi. Porque a partícula da semente foi embutida aqui dentro. Vocês estão entendendo, gente. O negócio não é fácil, eu não estou querendo complexar ou coisa parecida, tornar difícil uma coisa. A nossa didática é muito direta. E ele tem que ter uma sensação que ele recebeu, não sabe nem de quem que foi. Mas é algo, alguma coisa que eu fiz, que eu não entendo como é que veio. Agora, isso aqui não é de uma encarnação, não, pode ser da anterior. Então, eu estou dizendo que há uma diferença entre a essência estrutural do ser, que vai se movimentar, e os veículos que enchem o estômago. Nós achamos que temos que alimentar os outros com pão, arroz, feijão. Isso tudo é... Até a própria ciência nos mostra. O que tem no arroz, no feijão? Não são os componentes inarticulados, não imponderáveis que tem ali dentro, as partículas nutrientes? Então, tem as partículas nutrientes no meu alimento verbal, como tem também elementos letais. Então, quando eu entro em manifestações infelizes, eu estou analisando elementos completamente. Honório, me
dificulta um pouquinho aquela expressão quando Jesus fala, eu vim botar fogo à terra. Então ele trouxe, está incrustados aí a semente do amor, né? Aí ele fala, eu tenho pressa que arde, o problema meu é essa pressa aí. A gente demora 20, 30, 300 encarnações. Eu tenho pressa porque ele sabia que nós estamos atrasados, não é para dar pressa dele. A pressa dele está em razão direta, ou indireta no caso, né? Com o atraso nosso. Infeliz daqueles que são os antigos de Adão e Eva aqui, que estão aqui encarnados e desencarnados, que eles estão aproveitando esse momento para um grande salto. E parece que é um salto de qualidade, não. É um salto para não perder a passagem do veículo que está passando aqui agora, novamente. Eu quero perguntar. Então é isso que realmente está ocorrendo. Quem falou que quer perguntar? Ô, senhor, o ensinamento que é passado aqui, eu acho ele muito bem trabalhado nessa expressão evolutiva. Isso quer dizer que nós somos pessoas assim, eu vou referir minha pessoa, muito difícil. Não pode referir a nós também. Não, porque o aprendizado aqui é um aprendizado assim muito abrangente. Então eu fico pensando que a gente nós devemos ser pessoas difíceis, porque é um remédio muito forte, é um alimento muito forte que a gente eu não tenho autoridade para falar parabéns, não, mas é por aí. Nós começamos a deixar cair a ficha, porque não quer dizer que aqui seja uma exceção. Mas a gente pode levar esses assuntos em qualquer reunião. Mas isso que eu falei aqui é difícil. Eu sei que não seria pretensioso dizer que isso aqui ou não, isso aqui é os Espíritos que estão nos trazendo, que estão tentando nos fazer entender que o egocentrismo nosso, ele tem que ser convocado com a mesma pujança com que ele atende os nossos interesses pessoais, só que revertido, para entender outros interesses. Mas acontece como Deus só é glorificado pelo Filho, então se eu sou feliz na administração desses potenciais, eu sou o primeiro a ser usufruído. É por isso que Emmanuel chega para falar isso aqui e diz assim, quando alguém acende um fósforo, um palito de fósforo para clarear, é o primeiro que se ilumina. Isso que quer dizer. Ou seja, pensa de que inveja. Quando eu falei agora há pouco que caridade que se faz para alguém, esse alguém pode até não dar aquele valor, mas nós nos sentimos premiados interiormente pela manifestação da onda que nós conseguimos refletir. Honório, quando a gente busca aquela passagem quem falou aqui você? no livro Ação e Reação, que expressa o que a reunião está desenvolvendo hoje, quando um irmão que espoliou outros, né, para ficar com a herança, e ele se encontrava no plano espiritual em estado dormente, mas de profunda dificuldade interna, e a esposa e o filho que foram beneficiados, né, com segurança que ele produziu, ou seja, a justiça o detectava como alguém que falhou. Mas a esposa, no momento da prece, ela pede por ele, e naquele instante ele desfere um grito, né? Aí André Luiz fala assim, aquilo que o magnetismo de um conhecimento do instrutor não logrou, com a capacidade de amor da esposa, ele saiu daquele estado, né, de inércia, de dificuldade. Então a gente vê como que o amor vai nos cerne. Porque o amor, isso que eu falei é muito importante. O amor, ele circula em faixas de ondas mais sutis. Eu posso dar 500 passos. Eu posso dar um passo em que flamas, réstias de luz circularam do meu profundo. E quanto mais desejo em ajudar existe, mais desprendimento existe também por consequência do que está irradiando. Sem pretensão, mas depositou no coração do alguém. Então nós estamos aqui, olha bem,
Porque corações depositaram esses germes em nossos corações em algum tempo. Em algum momento. Porque o mecanismo, semente, qual é a ideia de semente? Ela pode ficar ali, ó, tempos e tempos, porque aqui ela não degrada, não. Ela degrada nos mecanismos do ordem. Não é isso? Ela pode degenerar e perder seu valor vitalizante e não produzir. Mas semente do amor, isso é intocável. Quando se fala que o diamante, o brilhante, tem componentes de dureza, vamos dizer, de conservação, isso são pérolas que incrustam aqui e permanecem. Estão entendendo? Então aquele que ama não está julgando fora, não. E nós estamos, voltando à colocação de agora uns instantes atrás, nós estamos aqui fazendo tudo o que é possível para que esses germes, para que essas sementes incrustadas e depositadas por aqueles que amam, nos amaram e continuam nos amando, colocaram num papel associativo entre os blocos, bloco não é o termo certo, entre as crisálidas que nós trouxemos das origens em Deus, com esses valores de aceitação desses padrões. Então vamos pensar nisso e verificar o seguinte, que a recíproca é mesmo para o lado positivo como para o lado negativo. Nós vemos uma página há muito tempo trazida por um companheiro do plano espiritual, em que ele dizia o seguinte, eu não esqueci agora como é que é o Deus, né? Ele diz o seguinte, todas as vezes, para mostrar esse circuito, se nós tivermos um acesso de radiações infelizes, seja o vírus da raiva, de um palavreado estranho, de uma degradação ao semelhante, de julgamentos infelizes, que for soltar aquelas irradiações, que nós baixemos a cabeça e joguemos para o solo. Mira mesmo. Mira mesmo. Horizonte da fala. Me chama? Horizonte da fala. Conta a expressão. Já tem uns 10 anos que eu li para ele. Então eu me lembro que ele falava isso, eu não esqueci. Foi uma preciosidade esse ensino dele. Por quê? Porque essas emissões de baixo curso é alimento dos princípios inferiores que estão ainda vinculados a minerais e outros produtos do ordem físico. Entenderam? Então é preciso saber utilizar o ensinamento para tirar as deduções. Se as palavras irreverentes se dirigem para as partes inferiores, da carga diferenciada, então eu estou provando por questão de fé raciocinada a levar em conta a veracidade da comunicação. Fé raciocinada é comparação. É comparar o que se sabe com o que se pretende saber. Porque o nosso amigo Paulo define na Epístola aos Hebreus que é a prova das coisas que não se vê. Prova para quem faz o raciocínio. Bom, se aqui olho para baixo, alimento aqui, então eu olho dentro dos olhos, que é o ponto captador do meu interlocutor, ajo e jogo pelo prisma do campo da equipe, de certo coronário, ele incorpora e fica no psiquismo dele. É alimento, resguardado no celeiro intrínseco dele. Porque na hora que ele estiver mais sofrido é que pode ver, então um lenitivo para ele. Deu uma ideia? Vamos pensar. Quem é que queria falar que eu não dei a palavra? Rapidamente. Edson, você queria falar? Não, o senhor até respondeu em ponta na hora que eu lembrei daquela passagem quando o semeador saiu a semear. E eu fiquei lembrando que Jesus nunca voltou para poder olhar como que ficaram aqueles que ele teve contato e curou. Mais alguém que você falar? Lá de cá, tá tudo ok? Tá bom, vamos fazer a prece, né? Adriano, rapidinho. No capítulo 19 do Evangelho, no Espiritismo, fala que a fé é a mãe da caridade.
Hoje nós falamos muito de fé aqui. Ao chegar no desejo de mais nós unimos os nossos melhores pensamentos e sentimentos com o objetivo de agradecermos a oportunidade bendita e ao mesmo tempo suplicar que das fontes da verdade, da harmonia e da paz sejam canalizados os recursos indispensáveis à nossa estabilidade íntima. Que esses recursos possam ser assimilados e retidos da intimidade de nossos corações, promovendo uma condição renovada, favorável à edificação dos valores espirituais redentores, capazes de nos promover a uma vida mais integrada à harmonia cósmica, que reflete a vontade do Pai, que nos oferta o melhor onde quer que estejamos, e de posse dessa crença como verdade absoluta no encaminhamento de nossas vidas, possamos seguir em segurança, levando a todos aqueles que a vida nos traz o melhor de nossos corações. Nós já está prestes a encerrando a reunião. Em nome de Jesus. Nós queríamos perguntar ao Lino.